Olá pessoal, antes de começar esse vídeo eu tava aqui rindo comigo mesma, pensando assim, quando esse vídeo entrar no YouTube o pessoal vai dizer: ih, lá vem aquela menina que diálogo pra ela dura 1 hora, se encontrar essa menina na rua sai correndo, porque diálogo com ela é pelo menos 1 hora. É porque na verdade esse apelo do Papa Francisco me tocou muito, sabe? Porque o que eu vejo é que quando alguma coisa não nos agrada, a nossa tendência é fugir. A nossa tendência é não confrontar. Eu não quero problema. Eu não quero me envolver no problema. Eu vou lá, faço minha crítica, me retiro. Simplesmente digo que não concordo. É muito mais fácil, não é, do que o trabalho da evangelização. O trabalho da evangelização não é uma contestação exatamente. Ele é uma apresentação da verdade a partir do que o mundo está te entregando. Né? Esse é o campo social da evangelização. É ver como o mundo está se portando diante do anúncio de Cristo. E aí você tem todo o suporte da igreja, né? Que Cristo caminha na frente dessa igreja, com os ensinamentos do magistério de 2000 anos. Eu não canso de falar isso, porque é lindo. Eu estudo aqui, eu estou há horas aqui estudando e lendo textos, e a gente vê como eles só se complementam, não tem contradição. Então, como que uma igreja dessa sobrevive sem contradição entre o magistério? Cristo. Né? Então, por mais que vários grupos dentro da própria igreja queiram criar situações de contradição, elas simplesmente não existem. O Papa João Paulo II, no Evangelho Não Sei Onde, ele fala isso, né? As pessoas têm uma visão errada porque não se aprofundam nos documentos. Então, assim, essa é a proposta, né? Esse diálogo, na verdade, ele é uma oportunidade. Desde o início eu vi isso como uma oportunidade. Então, assim, eu faço várias críticas, mas ao mesmo tempo eu acho que nós somos convidados a sempre nos aprofundar. A gente não pode ser aquele cristão que se acomoda na superfície, porque na superfície eu não tenho contestação, eu não me incomodo. Eu não me incomodo, dentro de mim tá tudo bem. Eu vou lá, faço tudo que eu tenho que fazer, mas eu não me incomodo. Não, meus irmãos, não é assim. Né? Cristo se incomodou e se incomodou bastante. Nós somos cristãos, seguidores de Cristo. Não devemos negar a cruz, não devemos negar nenhum tipo de conflito que possa trazer benefício para o corpo místico de Cristo, porque ele veio para todos, inclusive esses conflitantes, esses desviantes, não é? Esses que não compreendem minha mensagem. Então, se ele veio para todos, nós também. E aí vem todo um esforço da igreja, né? E eu, como disse no primeiro vídeo, sou a formiguinha do reino. A formiguinha da formiguinha da formiguinha. O ovo da formiga do reino. Porque assim, é com esse trabalho mesmo que eu vou fazendo aqui com vocês, de ler com vocês, que a gente vai se aprofundando. Bom, vamos começar esse vídeo então, mais uma vez, pedindo a ajuda do Espírito Santo, porque a gente sabe que existe muitas forças se opondo, né, ao ensinamento que Cristo veio nos deixar. E ele disse: quando eu for, eu vos enviarei o Paráclito, né, o defensor. E ele vos anunciará todas as outras coisas que vocês precisam saber. Então estamos aqui pedindo ajuda desse Paráclito. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Essa jaculatória, como a gente chama, Jesus manso e humilde, ela é uma boa para a gente ficar repetindo na sexta-feira, como é o dia de hoje, né? Dia do Sagrado Coração, que a gente sempre faz jejum, penitência e oferece aí por todas as nossas necessidades físicas e espirituais, especialmente da igreja. Então eu gostaria de começar pegando, né, alguns trechinhos do texto básico que vão orientar essa nossa reflexão e por que a estaremos fazendo. E hoje tiveram duas publicações muito boas, né, do Vaticano. Uma, né, do pregador do Vaticano, que é o cardeal Catalamessa, e é um frei, né, Frei Raniero Catalamessa, e ele fala que
há uma conversão para cada estação da vida. O importante é que cada um de nós descubra o que serve para si neste momento. É muito bonito, vocês vão ver os trechos que eu vou pegar. E também do arcebispo Giacomo Morandi, que é o secretário da Congregação para a Doutrina da Fé, que é bem, faz um discurso bem aguerrido nessa primeira meditação dos exercícios espirituais que estão acontecendo, não presencialmente no Vaticano, mas pessoalmente, mas ele está aí passando essas meditações para a Cúria Romana, e eu quero aproveitar para nós também, porque ela vai ter tudo a ver com o que nós vamos falar aqui. Então, o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de contextualizar, o que está acontecendo, vamos dizer, a gente já falou nos outros vídeos, mas o que está acontecendo nessa campanha da fraternidade, nesse ano em que a igreja reflete os 500 anos da excomunhão de Lutero, um sacerdote católico que se opôs a todo o ensinamento, realmente passou essa versão de algo opressor, da igreja católica, até com relação ao Papa, se rebelou contra a igreja e fundou uma nova forma de fazer religião. Então, esse texto base, ele tem sim, óbvio, claramente, a conotação política, o viés político de que se serve um ramo da igreja divisor chamado Teologia da Libertação. Ele não é a expressão da Igreja Católica de forma alguma. Isso nós falamos desde o primeiro vídeo, em que Papa João Paulo II faz uma carta, usando, depois eu fui conferir, do 77 em diante, vários trechos do Evangelho Nunciandi, que foi escrito em 75, e a carta, lá ao CELAM, que é a Conferência Episcopal dos Bispos da América Latina, ele escreveu essa carta em 79, então ele usou a Evangelho Nunciandi, inclusive para acentuar sempre que a igreja ela chama atenção para esse tipo de desvio. Por quê? Porque os que estão um pouco mais informados vão compreender, mas os pequenos sofrem, eles são umas vítimas desse tipo de desvio, e que por fim, no caso extremo, acarreta a perda da fé e quiçá da salvação das almas. Então a gente nunca pode se calar apenas fazer uma crítica e se retirar. A gente tem que aqui se desgastar mesmo e conversar. Então vamos lá. No 81, do texto base vai dizer essa questão que a gente está abordando agora, evangelização versus dominação. Quando que uma evangelização se torna dominação, se isso pode acontecer, e se isso é fruto do amor ou não. Porque dominação e fé, dominação e lei cristã são coisas que só se misturam na cabeça de quem não compreende o que é evangelização, o que é o amor, o que é ter o sentimento fraterno pelo outro que não tem só fé. Tudo isso nos esclarece a igreja. A igreja joga luz em todos os assuntos da humanidade, não tem um assunto da humanidade que não seja abordado pela Santa Igreja Católica. Mas vamos lá. No 81 tem esse viés, vejam bem. A violência contra a terra e os povos originários é muitas vezes legitimada por um discurso religioso reativo, ou seja, reagente, Eu percebo uma situação e eu vou lá e faço um discurso reagindo àquela situação. Que no centro da crise e das situações de instabilidade recorre às suas relações fundamentais de dominação. Então aqui ele está dizendo que a religião muitas vezes é usada como um discurso fundamentalista religioso. O fundamentalismo a gente sabe que é uma forma de dominação. Ou seja, se você não adere ao que eu estou falando, eu vou te dominar. Então, mais ou menos essa primeira interpretação. Sob a forma de missões, ou sob a pretensa justificativa de espalhar a fé em Jesus, grupos missionários invadem os territórios indígenas, desrespeitando e deslegitimando o modo de viver em sua fé, associando a algo demoníaco. A religião é manipulada para promover limpeza étnica, com o objetivo de liberar os territórios dos povos originários e tradicionais para as mineradoras, por exemplo. Então aqui ele está querendo dizer que os missionários, por exemplo, os jesuítas, estavam a serviço do poder. Eles estão querendo, inclusive, condenar os atos da Igreja Católica, porque a Igreja Católica é quem está em maior número nesses lugares,
Né? E aqui aproveito para dizer que em vários trechos do texto base isso acontece. Acusações contra a Igreja Católica. Eu já acho uma falta de classe, para dizer o mínimo, né? Porque está se falando com a Igreja Católica. Então a gente diz assim, tem que abandonar minha posição para dialogar. Mas que posição é essa aqui que não está sendo abandonada? Né? Cadê a caridade? Então, grupos missionários em vários territórios respeitando e deslegitimando. Então, quer dizer, se eu batizar um índio, né? Se eu for lá e catequizar um índio, que os índios eram fervorosos nos cantos. Tem aí, né, São Francisco Xavier, tem numa pergunta, responderemos de Dom Estevão Bittencourt, tem todo um discurso, depois eu pego para vocês, né? A gente pode fazer quando passar a quaresma, mas eu pego para vocês o discurso que ele fala, né, de tudo que ele fez lá e tudo que os índios devolviam, a beleza, a alegria de receber a boa nova, né? Muito mais do que muitas das culturas europeias, né? Essa, vamos dizer, espontaneidade que o índio tem para amar as coisas da terra. Por isso o Evangelho Anunciante é coladinho com a querida Amazônia, porque lá o Papa diz claramente, e aqui já está contra o Papa, que a gente não deve se envergonhar e nem achar que está ali fazendo um trabalho social. A gente está fazendo um trabalho de evangelização, isso está na querida Amazônia. Então, assim, aqui já existe uma grave distorção da realidade, dizendo que a religião está sendo instrumentalizada para dominar um território, para dominar uma riqueza. Já é algo completamente distorcido da realidade, pelo menos a realidade da nossa parte, que é a realidade católica, tá bom? Agora eu quero partir com vocês para o 98, que vai dizer: o lema da campanha da fraternidade foi retirado da Carta da Comunidade de Éfeso, uma cidade localizada no Mediterrâneo, né? Então vai dizer que é curioso, né? Porque eu já li isso para vocês, mas esse texto ele se encaixa em quase tudo que a gente fala. Presta atenção. No tempo em que a carta foi escrita, estava em curso a política da paz romana. Aqui está falando novamente da dominação política, né? Era uma paz apenas no nome, porque essa política era uma estratégia do Império Romano para impedir que as pessoas se opusessem às suas leis. Se as pessoas se organizassem para falar sobre opressão vivida, eram reprimidas à força. Portanto, a paz romana, que eu já não gostei dessa terminologia, né? Porque ela tem muito a ver com a Igreja Católica, que é a apostólica romana. Então é como se a igreja estivesse querendo impor seus pontos de vista contra a diversidade existente, né? Seja do homossexualismo, do feminismo, né? E tudo que deriva dessas condutas, né? O pecado, ao grosso modo, e aí a gente está querendo instaurar uma paz romana, né? Ou vocês aderem à fé, então assim agora colocando essas pessoas na figura dos índios. A gente pode realmente fazer essa leitura porque ela é bem clara aqui, porque mais da metade do texto base é político, tá? Vai até 80 e pouco, vai falando de política. Então essa paz romana era sinônimo de violência e exploração institucionalizada, ou seja, era um mecanismo de governo, isso quer dizer institucionalizado, né? Bem diferente da paz que Jesus oferece. Vamos comentar isso mais pra frente, eu só quero não perder essa conexão desse raciocínio com vocês. No 100, quando alguém assumia a mensagem do Evangelho, se comprometia com um novo modo e sentido de vida que não se orientava mais pela violência, pelas hierarquias, pelas exclusões e discriminações, né? O Evangelho não se orienta por hierarquia. Ora, quem era Jesus, Pedro e os apóstolos? Por hierarquia. Né? Quem falava em nome da igreja nas comunidades primitivas cristãs? Aquelas que os apóstolos designavam. Isso é bíblico, né? A gente não pode ignorar o texto bíblico quando a gente está falando de Cristo. Eu estou aqui num diálogo ecumênico, eu não estou num diálogo interreligioso, em que as pessoas não são nem obrigadas a conhecer a Bíblia. Né? As pessoas estão se denominando cristãs. Esse é o diálogo ecumênico. A opção pelo Evangelho trazia consigo a busca pela compreensão mútua e um processo de conversão. Aí tá certo. Compreensão mútua por quê? Porque pagãos e judeus se uniam. Os pagãos não tinham a mensagem de Moisés, dos mandamentos, da lei judaica. E os judeus tinham. Então eles realmente precisavam de uma compreensão mútua e se unirem em Cristo. Mas é um tipo de união de fidelidade e conversão. Por isso aqui, um processo de conversão. Era muito mais do que uma expansão geográfica do cristianismo da Palestina para outras regiões do Império Romano. Então aqui ele está assim, tipo, né? Vamos largar de dominação e vamos nos entender. A gente tem que entender muito bem porque que o Império Romano perseguia essas culturas, né? E os cristãos, vamos lá, mais especificamente os cristãos. Vamos pular para o 102. Ao se comprometer com a mensagem do Evangelho, essas pessoas não se orientavam pela observância da lei.
olha só a casca de banana, né? A lei já não falava mais a mensagem do evangelho, né? Eu pego aqui para vocês, né, aqui o evangelho de hoje, em que Cristo fala no Mateus 5, capítulo 5, versículo 17, eu peguei um pouco antes, que eu vou falar o trechinho do 20 logo mais, mas preste atenção o que Jesus diz. Jesus e a lei, a nova justiça. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo aconteça. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os outros, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. A gente vai pegar essa interpretação já já, quando eu finalizar essa leitura aqui desse trecho, tá? Mas dá uma pausa aqui, que Jesus não veio abolir a lei, mas aqui está dizendo, ao se comprometer com a mensagem do evangelho, essas pessoas não se orientavam pela observância da lei, cuja função social servia para demarcar uma separação entre Israel, o povo eleito, e as demais nações, os pagãos. Então aqui ele está trazendo para o contexto atual, vai dizer que nós, católicos, nos achamos os novos judeus, o povo eleito, e o resto são os pagãos, e nós não temos capacidade de conversar com esses pagãos. E isso aí é uma distorção total e absurda. Isso é realmente jogar pedra na Igreja Católica, para ser bem clara, né? É dizer que nós somos tão legalistas que não aceitamos o mundo como é hoje, que não nos enquadramos num contexto político atual. E mais, usamos a fé para dominar, colonizar as consciências. Essa leitura que eu faço, me perdoa se eu estiver errada, mas pelo contexto do texto base, é fácil tirar isso. Principalmente quando fala dessa dominação romana. Mas tudo bem, vamos lá. As pessoas que aceitam o evangelho derrubavam o muro da separação e construíam um mundo de comunhão na gratuidade do amor a Deus que acolhe e perdoa. Ora, para Deus acolher e perdoar e eu viver em comunhão com Ele, eu tenho que me arrepender dos meus pecados, né? Senão, como que eu vou fazer o pecado conviver com Deus, né? Se Deus veio, morreu numa cruz para me salvar dos meus pecados, se eu não peço perdão dos meus pecados, eu não tenho como derrubar esse muro da separação. O muro da separação não é um mundo de uma separação social. É um muro da separação entre o meu coração e o coração de Cristo. É o que eu acabei de falar hoje, né? Então, é real uma distorção. Deixa eu ver se eu já passo para o trechinho que eu quero ler aqui. Vamos ver. No 104. Nesse contexto, os judeus e cristãos perderam direitos, corriam risco de vida e alguns foram martirizados, tá? A razão do martírio era a adesão incondicional à causa de Jesus, que conflitava com o projeto de dominação do império. Jesus não tinha uma causa para defender. Jesus era a causa em pessoa. Quem é Jesus? Eu sou a ressurreição e a vida. Que homem no mundo, que líder religioso no mundo diz que é a ressurreição e ressurge depois de morto? Nenhum. Jesus fez isso. Então, Jesus não tinha uma causa. Jesus era a causa. Por quê? Porque Jesus é a nossa causa. Jesus é a causa do nosso existir. Jesus é a nossa vida e a nossa ressurreição. É o que vai fazer com que isso aqui vire uma catástrofe e a gente seja entregue como Marte, né? Aderindo à causa de Cristo. Que causa é essa? Minha vida. A causa de Cristo eu posso ser martirizada aqui, mas eu vou viver eternamente. O que vale? Que peso que vale aqui? 80 anos que eu vivo aqui? Ou a eternidade com Cristo? Entendem? Então não é uma causa. Ontem, quando eu estava falando de Santo Sérgio, no vídeo de anteontem, né? Que a gente estava falando da questão religiosa e tudo mais, e da fraternidade, eu peguei Santo Sérgio para falar. E eu tinha feito uma anotação minha, que eu não consegui ler no vídeo, porque não se enquadrou, e muitas vezes acontece isso comigo, eu preparo uma coisa e na hora vai mudando, mas hoje eu faço questão de ler, talvez tenha sido para hoje. Por quê? Porque eu parei nessa questão do Império Romano, depois a gente vai continuar com leitura de mais dois aqui, para a gente partir para a próxima reflexão, já vou até deixar ela aqui, mas prestem atenção. A perseguição, isso é meu, tá? Não é a igreja que está falando, mas é a minha reflexão sobre a questão da perseguição do Império. A perseguição se deu pelo Império Romano porque seria mais fácil governar os pagãos que os cristãos, como é hoje. Essa paganização, esse retorno aos costumes pagãos primitivos, de uma civilização primitiva,
ela torna a sociedade muito mais dominada, né? Se eu liberar todas as formas de escravidão física e do pecado, eu consigo facilmente manipular uma consciência que já está destruída, porque não está unida a Cristo, porque não está unida ao tronco da vida. Então, aborto destrói, né? Matar um feto ou matar um neném destrói uma pessoa, destrói uma mulher, destrói uma família, né? Os anticoncepcionais, em que eu quero só o prazer no meu casamento, mas eu não dou abertura à vida. Isso tudo vai destruindo aos poucos, vai minando as consciências, vai paganizando o mundo. Então é muito mais fácil eu, como um governo, primeiro diminuir a taxa de população para poder controlar. Colonizar as consciências dizendo que o poder religioso atual é o opressor. Eu tenho que me libertar dele para ter uma vida em paz. Para que eu tenho que ser tão rígida com tudo? Né? Por que eu tenho que ser uma pessoa que tem tantos conceitos? Né? Vamos deixar esse negócio, vamos ser diversos. Vamos viver na diversidade. Tudo isso é uma manipulação semântica e grave, muito mais grave que todas elas, quando ela se liga ao evangelho. Quando ela perverte, aí sim há uma perversão e uma maldade também por trás desse tipo de evangelização, que não é evangelização, porque ela destrói muitas consciências. E hoje em dia tem muitos cristãos católicos perdidos dentro da igreja por conta desse joga para cá e para lá, que é essa divisão que a gente vai pegar ali depois São João Paulo falando no Evangelho Anunciante. Então, a primeira reflexão nessa questão que eu coloquei aqui: é mais fácil dominar quem adora qualquer outro Deus, e até a figura do próprio governante, como era o Deus Júpiter, né, que era o mais poderoso, olha que Santo Sérgio encarou no vídeo anterior, né? É mais fácil dominar quem adora qualquer outro Deus e até a figura do próprio governante, né, como um Deus, né? Então eu adoro aquele governante, eu tenho que fazer tudo para ele, eu não posso ir contra ele, né? Então isso é fácil dominar, né? Quando ele se impõe pelo medo, pela força, vou perseguir, vou acontecer. Eu prefiro, né, usar o outro Deus, mas se o outro Deus não funciona, e até para que ele funcione melhor, é melhor o governante estar colado com ele, porque daí os dois vão dominar, e um vai justificar a causa do outro, a perseguição e a morte daqueles outros que não querem render culto ao Deus, como aconteceu no martírio de Santo Sérgio. Por isso, ele obrigava os cristãos a prestar culto aos deuses deles, do que ele obrigava, do que os que adoram a Deus de verdade, né? Então é mais fácil dominar quem adora outro Deus e até a figura do próprio governante do que os que adoram o Deus da verdade. Por quê? Porque é o Deus da verdade, não é o Deus das verdades. Olha a diferença monstruosa que existe nisso, né? A conduta do cristão impõe obediência à verdade com V maiúsculo revelada por Cristo, contra imposições ocultando as comuns que eram os costumes da época. Era por isso que o Império Romano perseguiu os cristãos. Por quê? Porque os cristãos não eram moldáveis, como o povo hebreu também. Era perseguido porque era numeroso. E um povo que, né, a quem foi cada vez mais, depois que foi libertado, primeiro o número deles ameaçava o Império, como era o número das conversões cristãs acontecendo naquela época. Então, o rei lá do Egito também se assustou com a multiplicação do povo hebreu. Né? E multiplicar nunca é bom para alguém que quer tiranizar um grupo, né? Como era lá no povo hebreu. A liberdade que Deus lhes deu foi a liberdade do culto, de não mais prestar culto àquele rei lá do Egito e prestar culto a ele, o único e verdadeiro Deus. Então, por isso que perseguiram eles. Porque quando eu perco a massa da minha manobra para me manter no poder e ter o meu status, e ter minha vaidade, minha soberba e minha ganância por poder alimentada, eu estou perdendo realmente o poder. Então o Império Romano não queria perder o poder. Então ele fazia todo mundo adorar esse Deus, ele fazia todo mundo ficar leve, fluido, né? Ter esse prazer que os cristãos já não concordavam, né? Desde a lei mosaica, por isso que a lei mosaica não foi abolida, né? Muita coisa que Cristo trouxe foi, né? Cristo só aperfeiçoou, Cristo só deu a alma da lei, né? Eu sou a alma da lei, eu sou Cristo, eu sou o verbo. Comigo que a lei foi escrita, porque eu sou o verbo de Deus. Então, você vê quantas reflexões a gente tira de uma frase, né? O cristão é e sempre será uma pedra no sapato ou mesmo um bloqueio no caminho de quem pretende colonizar consciências para implantar um projeto de dominação coletiva. Ora, se alguém pode dominar os índios, como diz aí no artigo 81 do texto base, são aqueles que não querem
evangelizar os índios, né? Que querem deixar os índios prestarem cultos e serem dominados por coisas que são oferecidas com misticismo, né? Tenha medo de tal coisa, né? Seja como que se diz as pessoas que têm medo de passar embaixo de escada, superstição, né? Sejam supersticiosos mesmo, vivam perdidos. Não, Deus e Cristo, eles abolem tudo isso, né? Você só vai estar submetido a um ditame legal se ele não for contra Cristo. Assim nos ensina a Igreja Católica. Nós podemos nos contrapor até questões políticas se forem contra. Então olha aí, a gente sempre vai ser essa pedra no sapato e um bloqueio no caminho de quem pretende colonizar a consciência. É por isso que existe toda essa guerra em volta do povo católico. É porque o povo católico é onde está o Espírito de Deus, né? Você vê, dificilmente estão agredindo outras igrejas, mas a Igreja Católica ela é agredida sempre. É por isso, porque ela é acusada disso, porque ela, na verdade, ela é acusada do que querem fazer, né? Querem dominar as consciências e a Igreja não permite. O único que domina a consciência de um cristão é Jesus Cristo. Então, esse era o motivo da perseguição do Império Romano, né? O cristão barra a dominação, o projeto de dominação coletiva, que por fim acabou se dobrando ao cristianismo, ou seja, as portas do inferno jamais vão prevalecer. O Império Romano se dobrou e no fim dos tempos o universo vai se dobrar perante o poder de Cristo no seu retorno. Qualquer outro Deus ou culto idolátrico pode ser instrumentalizado para manipular as consciências. No fim, é sempre uma luta para conquistar poder ou para mantê-lo, como era com os governantes romanos. Pois bem, esse era o texto meu que eu queria ler para vocês. E prestem bem atenção em tudo isso, né? Em todo esse contexto que eu estou colocando para vocês. Mais 2 parágrafos para terminar aqui do texto base. Não era fácil alcançar esse ideal. Que ideal é esse? Ideal cristão, né? Internamente, as comunidades cristãs viviam conflitos causados pela falta de compreensão mútua entre judeus cristãos e gentios cristãos, ou seja, os dois que se convertiam, né? Os judeus e os gentios, né? Os pagãos. Para as pessoas judias convertidas à fé, a lei era fundamental. Olha aí mais uma vez batendo em cima da lei. Para elas, Cristo não trouxe uma nova aliança, mas simplesmente tornou universal a lei. Compreendiam o cristianismo, quer dizer, o judeu continuava sendo o fariseu. Ou seja, está chamando o cristão de fariseu. Eu continuo apegado à lei. Por isso eu não aceito as diferenças que vêm do mundo pagão, que é o que tem hoje, o paganismo que tem hoje. Reparem como eles amoldam, né, e fazem uma guerra semântica que a gente também cansa para poder desfazer essa guerra. Porque na verdade é o que ele está dizendo aqui, né? O judeu cristão e o gentil, né? Para elas, Cristo não trouxe uma nova aliança. Que nova aliança é essa? É a aliança do paganismo que eles estão querendo instituir, institucionalizando o mundo, né? Cristo não trouxe uma nova aliança. Por que para o judeu cristão Cristo não trouxe uma nova aliança? Porque ele ainda respeitava a lei? Porque ele ainda entende que Cristo disse: não penseis que vinha abolir a lei e os profetas? Isso aqui é boa nova. Isso aqui é evangelho. Não penseis que vinha abolir a lei e os profetas. Mas não, aqui ele está jogando as palavras. Mas simplesmente tornou essa lei universal, ou seja, continuou usando a lei como opressão do povo cristão pagão. Isso não existiu. Isso não existiu. O que existiu era uma forma de lidar com a fé, que os pagãos tinham uma no culto a vários deuses, né? E não tiveram realmente um anúncio, não era evangelizado, e os judeus tinham com apego excessivo à lei, que era por aparência. Olha a distorção que você fez aqui. Então, na verdade, os dois conviveram sim, e São Paulo exortou eles a viverem na unidade, mas na unidade em obediência à lei, que não era mais aquela lei, vamos dizer, da aparência, era a lei do amor, que Cristo veio, né, tudo veio ressignificar, né? Eu não digo para você não matar, eu digo para você não se irar nem contra o seu irmão. Então ele tá levando a lei para um lado superlativo, que é o amor ágape. Cristo é o amor ágape, é o amor de Deus. Então não dá para distorcer e se transformar numa coisa bonitinha. Compreendiam o cristianismo como continuidade da fé judaica, não. Por isso vinham a forma das pessoas oriundas de outras tradições religiosas como ameaça. Não era o costume. Aqui está acusando injustamente, né, os judeus convertidos cristãos, porque eles viviam aquilo desde sempre.
Eles nasciam com aquilo ali, assim como os pagãos também nasciam. Por que os pagãos também não são criticados aqui? Por quê? Porque a gente está vivendo um retorno ao paganismo. Simplesmente por isso, perdoe-me, né, a conclusão lógica, mas eu não vou fugir disso aqui não. Vamos no 135 para terminar? Porque é necessário, quando ele fala a paz em Cristo, se desde o princípio somos obra-prima de Deus e fruto de sua criação, agora em Cristo os muros da inimizade, que é outra palavra da guerra semântica, muros da inimizade, pontes do amor, né? Construídos pelo orgulho, produtor de divisões, foram derrubados. Esta é a boa nova, temos experiências práticas de que já experimentamos a derrubada dos muros, né? A derrubada das leis. Vamos trocar aqui as palavras, vamos traduzir o texto, né? A derrubada da lei, né? Não tem mais lei, não tem mais hierarquia, agora é anarquia. Alguns exemplos mostram que essa experiência é possível. A experiência ecumênica, que eu vou ler para vocês ali depois no Evangelho Nunciande, a experiência ecumênica nos possibilita conviver e aprender com irmãos e irmãs de diferentes credos, não, de diferentes confissões. Com isso, criamos pontes, olha aí o que eu falei, pontes entre as confissionalidades. O que eu tenho que aprender, né, na verdade, nessas diferentes confissões, é como eu, cristã, consigo levar a boa nova para essas confissões. É isso que é a dificuldade, muitas vezes, no diálogo ecumênico, né? Eu sou uma cristã católica, né? Cristo se revelou e fundou sua igreja, e agora eu tenho que partir para os meus irmãos que eu amo, né, com a verdade. Né? Essa verdade que muitas vezes tem essa conotação de que está sendo uma coisa opressora, né, impositiva. Vamos ler, porque é mais fácil, né, os bispos, cardeais falarem do que os papas, do que eu, né? A experiência ecumênica é aprender com as confissões, pois criamos pontes. Isso proporciona uma transformação na própria criação. E aí eu quero pegar esse conceito com vocês, porque ele é citado em vários trechos do texto base. Transformação na própria criação. A transformação já não é mais de almas, já não é mais uma configuração a Cristo. A transformação é na própria criação. É na base do direito natural. Olha o trocadilho. Uma nova humanidade. Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. Ele com sua vida, em sua carne, destruiu o muro da separação. O ódio, né? Se não é aqui o discurso do ódio e do bem, né? Ele aboliu a lei e os seus mandamentos com Deus. Olha que gravidade. Cristo aboliu a lei. Não penseis que vinha abolir a lei e os profetas. Ou seja, isso aqui é falso profeta. Falso profeta. Ele aboliu a lei e os seus mandamentos com Deus. Ambos em um só corpo, Cristo e Deus. Por meio da cruz com suas observâncias. Gente, isso aqui, desculpa, mas parece o discurso de um chefe de Estado que a gente já teve recente. Eu não vou falar não, mas vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Ele quis assim, a partir do judeu e do pagão, criar em si um homem novo, estabelecendo a paz. Que homem novo é esse? Isso é uma química, né? Destrói a lei do judeu, pega do judeu a prática religiosa, que é melhor que a do pagão, e agora vai para a lei do pagão. Destrua a lei do judeu, pega a prática do judeu e junta lá com a lei do pagão. Esse aí é o paganismo dentro da igreja, né? Criando em si o que? Essa nova humanidade. Olha que palavra forte. Nova humanidade transformando a criação. Gente, isso aqui não é brincadeira não, isso aqui é gravíssimo. Dessa forma, se havia instituições e práticas comunitárias que separavam os grupos, né, a prática do pagão e a prática judeu, a paz em Cristo muda essas relações no interior da própria criação. Agora somos em Cristo um só corpo. Isso aqui, gente, na verdade, ocorre quando, na transfiguração de Cristo, Cristo mostra a face da nova humanidade, que é a humanidade deificada nele. Não é a humanidade que se endeusa, fazendo do paganismo seu modo de viver. É a humanidade que se olha, reconhece os seus erros, reconhece a desconformidade com a lei e aí ela se une a Cristo. Cristo revelado claramente como Deus na transfiguração. Pedro, Tiago e João.
Vamos montar aqui, Senhor, tendas para ficarmos aqui. Não vamos descer, não ficar aqui te olhando que nem Deus. Não. Olhar para Cristo como Deus é fazer esse trabalho aqui. Esse trabalho de revelar essa verdade. Esse rosto de Deus. E aí só se forma a unidade. Somos todos irmãos, mas como eu disse no vídeo anterior, só forma a unidade num só corpo com Cristo através de uma comunhão total, que é a Eucaristia, sacramento, mistério, presença divina, corpo, sangue, alma e divindade de Cristo num pedaço de pão. Lá na Santa Ceia ele mandou que se fizesse isso. E aí como ficamos com esse texto básico que eu acabei de terminar, que eu não vou mais abordar nesse vídeo. São João Crisóstomo nos alerta no comentário ao Evangelho de hoje, em que, na primeira frase só que eu vou ler para vocês, de São Mateus, capítulo 5, versículo 20, eu vos digo, se vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, logo depois que ele falou que não veio abolir, ele disse, não adianta você ter a lei, porque se ela não for a de aparência, a do culto, o culto ao conhecimento, né? O culto ao conhecimento, o judeu ele conhecia a lei de frente para trás, de trás para frente. Ao culto ao intelectualismo religioso, ao ideologismo religioso, você não vai entrar no reino dos céus, porque não foi isso que eu vim pregar. São João Crisóstomo joga muita luz sobre isso. Ele diz, aqui chama de justiça a virtude universal. Então aqui não está se relacionando exatamente à justiça dos homens, mas a qualidade de quem é santo, né? A qualidade de quem vive a lei através do amor. Quem me ama segue os meus mandamentos, disse Jesus. Então essa aqui é a justiça, por isso José é justo, porque José é totalmente devoto, né, ao que Deus coloca no coração dele. Ele não age para as aparências, ele não age conforme um judeu aparente. Então isso aqui é justiça universal. Mas que se observe o poder superior da graça, já que pede de seus discípulos ainda sem instrução que sejam melhores que aqueles que eram mestres no Velho Testamento. Então aí eu volto para o texto base, que é esse judeu, né, essa lei judaica, né? Os discípulos ainda sem instrução, né, pede que esses discípulos sejam melhores que aqueles que eram do Velho Testamento. Como? Né? Esses discípulos que foram pensados para essa nova lei, esse novo mandamento de Cristo, estavam ali no começo dessa instrução. E ali já denota, claramente. Tudo que eu vou ensinar para vocês, volta lá e olha lá para os judeus, né? Que são os fariseus e escribas, não os judeus convertidos, como os próprios discípulos, né, eram judeus. Não chamou de iníquos os escribas e fariseus porque negou que tivessem justiça. Não se trata disso. Considera também que com essas coisas confirma o Antigo Testamento diante dos seus apóstolos, comparando, né, com o Novo, pois o maior e o menor são do mesmo gênero. A origem da lei está no Novo e no Antigo Testamento. Não só no Antigo e nem só no Novo. É a união, é a plenitude dos tempos, que é Jesus Cristo, né? Por isso que ele falou, se a vossa justiça não for maior que a dos escribas, está aqui querendo dizer que os escribas e fariseus também tinham justiça. É isso que São João Crisóstomo fala aqui. Então, a justiça dos escribas e dos fariseus são os mandatos de Moisés, né? Os 10 mandamentos. Os acréscimos destes mandamentos são os mandamentos de Cristo, né? Amai a Deus, né? E amai ao próximo como a ti mesmo. Aí, um adendo de Cristo, né? Amar a Deus é amar a Deus no outro, né? É amar a Deus querendo que o outro também ame a Deus como ele ensinou a ser amado, né? Não permitir que o outro viva no escuro e nas trevas da ignorância. É isto, pois, o que diz: se alguém, além dos preceitos da lei, não cumprir estes preceitos meus, que entre eles eram considerados pequenos, né? Por quê? Porque a dos judeus eram os preceitos de Moisés. E Cristo quem era? Né? Que eles ainda iam receber esse anúncio. Cristo quem era? Por isso que os de Cristo eram pequenos, né? Então, que entre eles eram considerados pequenos não entrará no reino dos céus. Já que aqueles preceitos livram da pena aqueles lá, né, do Antigo Testamento, devido às transgressões da lei, sem levar ao reino dos céus. Por que livra da pena?
Porque se eu cumpro todos aqueles preceitos antigos, não importa o que eu tenho no meu coração, à vista de todo mundo, eu estou agindo dentro da lei, né? Isso Jesus já vem mostrar que não era por aí. Quando ele se aproxima daquele leproso para curar, ele toca. Não podia tocar. Pela lei antiga, não podia tocar porque você ficava impuro, né? Mas Jesus, tudo que toca, purifica. Então, esse não é o reino de Deus, reparem. Não é o reino do mundo, né? Então, aqueles livram da pena sem levar ao reino de Deus. Ao passo que estes livram da pena e levam ao reino. Por quê? Porque estes novos ensinamentos, esses ensinamentos com base na lei judaica, porque Cristo era judeu, por isso plenamente obediente à lei, no entanto, ele veio trazer a alma da lei. Cristo é o amor, Cristo é a alma da lei, e a alma da lei é o amor. E por isso que a lei não é um instrumento de dominação. A lei é a expressão do amor com que devemos procurar nossos irmãos perdidos. Instrumentalize-se quantas palavras vocês quiserem. Eu gostaria de pegar, então, Evangelho no Seondio, porque Evangelho no Seondio, ela fala assim, animados pelo amor. A obra, no 79, a obra da evangelização pressupõe no evangelizador um amor fraterno, sempre crescente para com aqueles a quem ele evangeliza. Então eu não evangelizo porque eu sei mais que você, né? Porque eu quero lá ter prestígio social, não, eu evangelizo porque eu amo a Deus, porque eu me preocupo com a sua salvação, né? Então isso não é uma colonização, isso é simplesmente passar a verdade, você adere se quiser ou não. Eu tô aqui de livre e espontânea vontade, ninguém tá me obrigando a evangelizar. Ninguém está me obrigando a aderir à causa de Cristo, a vida eterna. Ninguém está me obrigando a levar a minha cruz. Eu faço isso por amor a Deus, né? Então esse é o amor. O apóstolo Paulo escrevia aos Tessalonicenses essas palavras que são para nós um programa. Aspas. Pela viva afeição que sentimos por vós, desejamos comunicar-vos não só a boa nova de Deus, mas também a nossa própria vida, tão caros vós tinhas tornado para nós. Né? Evangelização é essa busca, essa afeição de ter no outro um familiar. Aí sim, eu consigo respeitar todos os problemas que ele viveu, né? A confissão de credo dele, mas ao mesmo tempo eu não vou abandonar. Eu vou lá, vou plantar a semente, Deus faz o resto, né? Deus é o agricultor, nós somos seus trabalhadores. Jesus nos chama a trabalhar e nós trabalhamos por amor e não pela recompensa. Será um sinal de amor a preocupação de comunicar a verdade e de introduzir na unidade. Só pela aderência à verdade, só pelo conflito do meu eu com a verdade, né? Só pela mudança e a conversão eu consigo me unir. Eu tenho o sentimento fraterno que evangeliza, mas eu quero mais do que ter sentimento fraterno por ele. Eu quero mais que ver ele como um ente social. Eu quero ver ele unido a Cristo, eu quero ver ele na vida eterna. Eu quero ver ele com a vida que não termina. Aí na querida Amazônia, ela vai usar esse trechinho que eu vou ler para vocês. O primeiro é o respeito pela situação religiosa e espiritual das pessoas a quem se evangeliza. Por quê? Porque está falando do índio, que foi o parágrafo 81 do texto base da campanha ecumênica. Ele vai dizer, respeito pelo seu ritmo, que não se tem o direito de forçar para além da justa medida. Que justa medida é essa? É confrontar a verdade com a prática atual. Né? É mostrar, como São Paulo mostrou, o Deus desconhecido deles, que adoram a pedra, né? Mas tem aquele que criou a pedra, que adora o sol, mas tem aquele que é mais que o sol, né? Que adora a natureza, mas tem aquele que criou a natureza e botou a natureza a serviço do homem. Óbvio que a gente tem que respeitar, mas ela toda e tudo que Deus criou é para nos trazer, né? Sempre a Ele, sempre nos unirmos a Ele. Não é só para a gente ser irmão, não é só para a gente amar a natureza, é para a gente ser salvo. Então, elas vão de ser tratadas sem dureza, essas pessoas, mas na justa medida, né, da correção fraterna. O outro sinal deste amor é a preocupação por não ferir o outro, sobretudo se o outro é débil na sua fé. Eu não posso forçar o caniço rachado. E aí, eu quero dizer para vocês, antes de entrar nessas leituras do Frei Catalamessa, né, e do secretário para a Congregação da Doutrina da Fé, o fervor dos santos. Por que eles vão falar disso? Prestem atenção. É a sabedoria, né? É o saber superar os muitos obstáculos que se opõem à evangelização. E eu estou aqui no parágrafo 80 da Evangelho no Seondio. De tais obstáculos, que são também dos nossos tempos,
limitarmos-emos a assinalar a falta de fervor, manifestada no cansaço, na desilusão, na acomodação, no desinteresse, sobretudo na falta de alegria e de esperança em numerosos evangelizadores. Oh, meus irmãos, quando a gente se depara com uma tão grande contrariedade dentro da igreja, a gente não pode desanimar, a gente não pode se desiludir, a gente não pode partir da divisão, a gente tem que partir da unidade. Eu estou unido ao magistério? Estou agindo conforme o magistério ensina? Vamos partir para o campo, vamos jogar semente, não vamos nos desiludir, nem perder a esperança, na falta de alegria e de esperança. Não pode. A gente não pode vir no YouTube e só jogar a controvérsia, a gente tem que evangelizar, aproveitar, né? Que Deus nos ajude, que não é simples, mas Deus nos ajuda. Assim, nós exortamos todos aqueles que por qualquer título, em alguma escala, têm a tarefa de evangelizar, a alimentarem sempre o fervor espiritual. Como que eu alimento o fervor espiritual? Né? Confissão, comunhão, né? Distanciar das situações de pecado, viver uma vida de oração, ter uma prática constante de oração, seja fazendo suas tarefas diárias, seja oferecendo a Deus seus sacrifícios, suas dores, todos nós temos, né? Bela oportunidade para ter fervor, né? Oferecer os sacrifícios do dia a dia. É assim que se... Tô pulando, tá? Tô nos trechinhos. É assim que se ouve dizer com muita frequência sob diversas formas. Olha aí exatamente todo esse contexto, por isso que eu quis ler aqui para vocês esse trecho. Impor uma verdade, ainda que seja a verdade do Evangelho, tem se dito isso, tá? Impor uma verdade, ainda que seja a verdade do Evangelho, impor o caminho, ainda que seja o da salvação, não pode ser senão uma violência à liberdade religiosa. De resto, acrescenta-se ainda, para que anunciar o Evangelho, uma vez que todas as pessoas são salvas pela retidão do coração? E sabe-se bem, além disso, que o mundo e a história estão cheios de sementes da palavra? 2 pontos. Não será, pois, uma ilusão pretender levar o Evangelho aonde ele já se encontra? Nestas sementes que o próprio Senhor aí lançou? Se é o bem naquela religião, deixa. Como tem no texto base, né? Vamos plantar uma árvore no terreiro de Ubanda lá, que aconteceu um problema lá e a árvore do pau-brasil acabou lá no terreiro. Vamos lá e vamos fazer uma oração geral lá e vamos embora. Não, gente. Não será, pois, uma ilusão pretender levar o Evangelho onde ele já se encontra? Onde se encontra o Evangelho para esses irmãos? Né? Onde se encontra lá a confissão dos pecados, o arrependimento, a mudança de vida, a conversão, o não culto a deuses de espíritos? Né? Então, meus irmãos, isso não é caridade. Isso não é caridade, isso é perigosíssimo. É o 81 do texto base. Contra o magistério da igreja. Vamos lá. É claro que seria certamente um erro impor qualquer coisa à consciência dos nossos irmãos. Não se trata disso, tá? Não se trata disso. E muitas vezes, né, esse raciocínio, ele vem dizendo que isso veio do Concílio Vaticano II, né? E muitas vezes, aqui São João Paulo II, num trechinho, ele vai dizer que isso não se encaixa. Vai dizer assim, olha, quem quer que se dê o trabalho de aprofundar nos mesmos documentos conciliares, os problemas em base aos quais esses álibis são formulados, dizem que o concílio perdeu isso, né? O fervor missionário. São João Paulo II, santo da Igreja Católica, está dizendo, mentira, né? São formulados de maneira demasiado superficial e encontraram uma visão totalmente diversa da realidade quem se deu o trabalho de analisar os documentos conciliares. Eu estou aqui num documento pós-conciliar, tá? Evangelho Anunciante. Olha, vejam bem, né, a diferença da realidade, da preocupação da igreja, que ainda é maior, olha só. Porque agora ela está se defrontando com esses outros argumentos. Não vamos evangelizar, não. Por quê? Porque todas as pessoas são salvas pela retidão do coração. Olha a gravidade. Então vai dizer, é claro que seria um erro impor qualquer coisa à consciência dos nossos irmãos. Olha o conceito de fraternidade, diferente de unidade. Mas propor a essa consciência a verdade evangélica e a salvação em Jesus Cristo, com absoluta clareza e com todo o respeito pelas opções livres que essa consciência fará, e isso sem pressões coercitivas, sem persuasões desonestas, sem aliciá-la com estímulos menos retos, respeitando, né, mas colocando. São coisas distintas, não existe opressão, nem perseguição, nem divisão, é diferente.
longe de ser um atentado à liberdade religiosa, é uma homenagem a essa liberdade, a qual é proporcionado escolher um caminho que mesmo os não crentes reputam nobre e exaltante. As pessoas com retidão de fé são bem vistas pela sociedade. Olha que homem bom, que homem caridoso, né? Será então um crime contra a liberdade do outro proclamar com alegria uma boa nova que se recebeu primeiro pela misericórdia do Senhor? Essa misericórdia que me visitou, eu não quero que visite o meu irmão que não a conhece? Ou porque então só a mentira e o erro, a degradação e a pornografia teriam o direito de serem propostos e com insistência, infelizmente, pela propaganda destrutiva dos meios de comunicação, pela tolerância das legislações, pelo acanhamento dos bons e pelo atrevimento dos maus? O mal pode prosperar à vontade no mundo, mas a verdade contida no Evangelho não pode, porque é uma ameaça. Esta maneira respeitosa de propor Cristo e seu reino, mais do que um direito, é um dever do evangelizador. Está no Catecismo da Igreja Católica, eu li para vocês. E é também um direito dos homens, seus irmãos, receber dele o anúncio da boa nova da salvação. Um direito do meu irmão que não a conhece, ou que está desviado, com todo o respeito, sem xingar, sem acusar, sem usar palavras pesadas. Palavras realmente causam divisão, são espada, mas não é disso que a gente está falando aqui. Essa salvação, Deus pode realizá-la em quem Ele quer, por vias extraordinárias que somente Ele conhece. Ele pode realizar, mesmo sem a gente pregar, por vias extraordinárias, mas nós somos aqui obrigados a percorrer as vias ordinárias. Entretanto, se o seu Filho veio, foi precisamente para nos revelar, por sua palavra e por sua vida, os caminhos ordinários, olha aí, da salvação. E Ele ordenou-os transmitir aos outros essa revelação com sua própria autoridade. É com a autoridade de Deus que Cristo nos manda ir de evangelizar. Nós não temos opção. Nós não temos opção, sinto muito. Ele ordenou-nos. Os homens poderão salvar-se por outras vias, graças à misericórdia de Deus, se nós não lhe anunciarmos o Evangelho. Aquele lá que mora lá nos confins da Ásia, nos confins aí desses lugares que não tem um anúncio, que tem lugares ainda que não tem um anúncio. Somos obrigados a ir. Mas Deus pode salvar essas pessoas, sim. As pessoas boas, que agem com retidão, tem lá o traço de Deus nela, mas são vias extraordinárias. Não dá para contar com isso, entendem? Mas nós poderemos salvar-nos se, por negligência, por medo ou por vergonha, ou por seguirmos ideias falsas, nos omitimos de anunciar? Nós vamos nos salvar desse jeito? Desobedecendo a ordem de Cristo? Querida Amazônia, número 62, está tudo anotado aqui do lado, porque eu fui vendo a copiar e colar do Papa Francisco, Tá aqui, Ensinamento de São João Paulo II, lá na Querida Amazônia. Isso seria, com efeito, trair o apelo de Deus, que pela voz dos ministros do Evangelho, os bispos, quer fazer germinar a semente. E dependerá de nós que essa semente venha a tornar-se uma árvore a produzir todo o seu fruto. Ora, meu irmão, seja a gotinha de água no pé da árvore, Seja a gotinha de água, não desanime, É pouco, mas é com essa gotinha que a gente vai diminuir o incêndio do inferno, por isso que a gente incomoda tanto. Conservemos o fervor do Espírito, portanto, conservemos a suave e reconfortante alegria de evangelizar, mesmo quando for preciso semear com lágrimas. Semear com lágrimas, Semear entre esses conflitos, esses problemas. Aqui, lendo um negócio desse, Que isto constitua para nós um impulso interior que ninguém nem nada possa extinguir. Eu não sei vocês, eu não me xingue, porque é por amor a Deus de verdade, sabe? Conseguir, de certa forma, ter esse auxílio do Espírito de Deus e conseguir distorcer o que está torcido, para mim, já é uma grande alegria que uma pessoa assista esse vídeo, sabe? Que isso constitua ainda a grande alegria das nossas vidas consagradas. E que o mundo do nosso tempo que procura, ora na angústia, ora com esperança, possa receber a boa nova dos lábios, não de evangelizadores tristes, desencorajados, profetas das desgraças, como diz Pascoal Rangel sobre os teólogos da libertação, profetas da desgraça, Dessa forma não,
que não, mas sim ministros cuja vida irradia fervor, né? Não tristes, desencorajados, impacientes ou ansiosos, mas ministros do Evangelho, cuja vida irradia em fervor, pois foram os que receberam primeiro em si a alegria de Cristo, e são aqueles que aceitaram arriscar sua própria vida para que o reino seja anunciado e a igreja seja implantada no meio do mundo. São os bispos, são os missionários que estão aí no meio da mata evangelizando os índios, são todos os nossos irmãos que precisam para ter a certeza da salvação de que estão unidos a Cristo, né? Então, o que aqui a gente pega aqui do arcebispo Diácono Morandi, secretário da Congregação para a Doutrina da Fé, nessa primeira meditação? Ele vai dizer que existem 3 tempos, né, da nossa conversão. O encontro com Jesus vai dizer que transfigura a nossa humanidade. Então, mais uma vez, voltando para o texto base lá, que ele fala da nova humanidade, de aceitar todas as diversidades possíveis, vejam bem a diferença do magistério da igreja contra isso. Quando questionado pelos escribas e fariseus sobre sua não aderência às normas transmitidas como o jejum, Jesus responde tentando fazê-los compreender o novo caráter do tempo em que estão vivendo. Não é uma questão de acrescentar mais algumas práticas, mas de compreender como o encontro com Jesus leva os homens a revistarem completamente suas vidas. Muitas vezes, nosso caminho de conversão, somos tentados a encontrar modalidade de compromisso. Queremos concretamente continuar levando a vida que levamos sem introduzir mudanças radicais. Deixa ser, né? Laissez-faire, laissez-passer. Deixa ser, deixa ficar. Né? Deixa ser do jeito que é. Né? Tem um bom coração. A pessoa tem um bom coração. Não. Talvez na quaresma façamos algum pequeno sacrifício, alguma renúncia, mas nosso modo de vida não muda. Nas profundezas, né? Esse Deus transfigurado, Cristo ali, né? Não mais homem só, pregando a redenção do homem, os homens desprezam, né? Então, queremos mudar, mas não demais. Em vez disso, Jesus quer que compreendamos que, no momento em que o encontramos, a plenitude que brota é tal que toda a nossa humanidade é transfigurada. Aí é a verdadeira humanidade. Aí é a nova humanidade. A nova humanidade que o texto base não quis enxergar. A nova humanidade do confrontamento em tudo, de tudo que é em mim, para que eu me configure a Cristo. Aí eu assumo a face transfigurada de Cristo. E sou um outro Cristo. Sou um cristão. Por isso que a gente não pode se furtar de falar essas coisas. Não são os 3 momentos da conversão aqui. Os 3 momentos são do Frei Catalamessa. Eu troquei, tá? Porque eu tô com os 2 artigos abertos aqui. Mas ele tá falando da conversão. Da transfiguração e da conversão. Dom Morandi insiste na necessidade de tomar consciência de que o encontro com Cristo é um encontro com um grande tesouro, com algo extraordinário que inevitavelmente traz mudanças. Tesouro que o católico não guarda para si. Ele vai lá dividir o tesouro dele, porque o tesouro que não acaba, que as traças não corroem, né? Agora cuidado, como diz Jesus. Onde está teu tesouro, está teu coração, né? Tá botando teu tesouro o quê? No prazer, né? No teu bem-estar, como diz lá no texto base, o teu bem-estar, né? Tem até uma tradução em inglês para isso. Né? O bem-estar, a cultura do bem-estar. Daí o fato de que nossas obras são uma resposta a essa intuição, e não o contrário. A ascese é sempre uma resposta, nunca um ponto de partida. Né? Ter uma vida ascética, né? Uma vida guiada pelo Espírito Santo, né? Que faça com que eu esteja sempre querendo conformar cada parte da minha vida a esse anúncio da Boa Nova Cristo, né? Que faz com que eu tenha sempre uma alma limpa, né? Essa ascese. Cansa às vezes, mas a gente não cansa de fazer. Cansa fisicamente, às vezes até emocionalmente, mas o impulso do Espírito é tão grande que ela supera, né? Às vezes o desânimo que nos acomete no corpo, fisicamente, mentalmente. Essa vida ascética, ela é uma resposta. Ela age a partir do desejo de salvaguardar um tesouro. Nessa perspectiva, somos naturalmente levados a não desperdiçá-lo, a não deixar que seja levado por outros. Eu não quero deixar que essas culturas mundanas venham invadir o meu tesouro e roubar o tesouro do meu coração, que é Cristo. Porque o meu coração está posto ali. Onde está teu tesouro, aí está teu coração. Né? Eu trago o meu tesouro e não deixo que ninguém roube. Ninguém. Nenhuma ideologia, nenhuma política, nenhuma teologia
social, teologia antropológica que seja, nada disso vai roubar esse tesouro. Né? E não devemos colocar remendos em nossa vida. Ele vai dizer que a primeira conversão verdadeira é ser e viver na alegria. O primeiro sinal de que algo importante aconteceu entre nós e o Senhor é o fervor que eu estava lendo no Evangelho anunciante. Não é uma alegria de confete, serpentina, exaltação, bater palma, não. É a alegria do que? Do encontro. É a alegria serena. Este é um aspecto no qual o prelado se concentra muito, dizendo que para o grande autor inglês Lewis, né, que intitulou a história de sua própria conversão surpreendido pela alegria, né? Tá falando de C.S. Lewis aqui, né? Trata-se de ativar uma mudança não apenas no coração, mas também na maneira de agir. Jesus diz: não pensem em fazer uma restauração conservadora. Não queiram conservar dentro de vocês um homem velho e botar um novo aí, né? Isso é restauração conservadora, né? Sem trocadilhos, por favor, né? É conservar o velho. Vai dizer o seguinte: somos especialistas nesse tipo de trabalho. Os arquitetos dizem que até é muito caro, mas devemos, ao invés disso, evitar de colocar remendos em nossas vidas, né? É muito mais caro eu manter algo que é velho e ainda construir algo novo naquilo que é algo velho, mas a gente insiste em fazer isso, é o que ele está querendo dizer, né? É mais fácil construir algo do zero. Tornar-se uma nova realidade implica fechar certas portas, fazer escolhas corajosas, dizer não, mesmo que severas, porque dissemos um grande sim ao Senhor. Isto estabelecerá firmemente nosso itinerário de conversão e dá como exemplo renunciar à internet porque queremos estar com Jesus, né? Muitas vezes deixar de lado as coisas que nos distraem, as coisas que nos tiram o foco da conversão que precisa acontecer. Para finalizar, eu quero partir para do Catalamessa, que converge perfeitamente com isso, porque ele fala: convertei-vos e credes no Evangelho. A primeira pregação da Quaresma do Frei Raniero Catalamessa, que é o pregador do Vaticano. Ele vai dizer: de conversão fala-se em 3 momentos, que é o que eu quis dizer lá antes, né, quando eu me confundi. 3 momentos. A primeira conversão é aquela que ressoa no início da pregação de Jesus. Está resumida nas palavras: convertei-vos e credes no Evangelho. Antes de Jesus, converter-se significava sempre um voltar atrás. Indicava o ato de quem, a um certo ponto da vida, percebe estar fora do mundo, fora do rumo. Então se detém para, reconsidera, decide voltar à observância da lei e de retornar à aliança com Deus. A conversão, neste caso, tem um significado fundamentalmente moral e sugere a ideia de algo penoso a se cumprir, mudar costumes, deixar de fazer isso ou aquilo. E aí eu estou plenamente convertido, porque eu estou obedecendo a lei. Né? Então a lei pela lei, é isso que ele está querendo dizer. Essa é a primeira conversão, né? A segunda vai dizer: converter-se significa voltar atrás. Naquela hora, os discípulos aproximavam-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornares como crianças, não entrareis no reino dos céus. Mateus 18, 1-3. Desta vez, converter-se significa voltar atrás, até mesmo quando se era criança. O próprio verbo usado, strefo, indica inversão de marcha. Né? Esta é a conversão de quem já entrou no reino, acreditou no Evangelho, já está há tempos no serviço de Cristo. É a nossa conversão. O que supõe a discussão sobre quem é maior? Que a preocupação maior não é mais o reino, mas o próprio lugar nele, o próprio eu. Aí ele vai dizer, ele vai comentar aqui: os frutos dessa situação são evidentes: rivalidades, suspeitas, confrontos, frustração. Jesus de imediato tira o véu. Nem como primeiros, deste modo, nem se entra no reino. Ou seja, se fores como uma criança entrarás, né? O remédio? Converter-se, mudar completamente perspectiva e direção. A que Jesus propõe é uma verdadeira revolução copernicana. É preciso descentralizar-se de si mesmo e recentralizar-se em Cristo. Esse é o êxodo, esse é o nosso deserto pelo qual passamos, né, para a vida eterna. Esse é o deserto que a gente percorre e faz memória na Quaresma. Por isso que eu achei tão frutífera. Eu tenho que sair de mim, atravessar o deserto do mundo, um mundo que me chama constantemente aos seus valores, e atingir a verdade do Evangelho.
e aí sim me unir a Cristo. E aí sim me unir à vida eterna, né? A vida que não se acaba. O homem tem que se descentralizar de si. É o que a gente está vendo, é um movimento contrário na atualidade. O homem está cada vez mais centralizado em si e descentralizado de Cristo. Vivendo um mundanismo pregado, infelizmente, por pura interpretação lógica no texto base, em que aborda um contexto político, joga uma problemática e diz que o evangelho diz uma coisa que não diz. Segundo Frei Catalamessa, Jesus fala mais simplesmente de um tornar-se criança. Tornar-se criança para os apóstolos significava voltar a como era no momento do chamado às margens do lago, ou no posto de arrecadação, sem pretensões, sem títulos, sem confrontos entre si, sem invejas, sem rivalidades, ricos apenas de uma promessa: farei de vós pecadores de homens, e de uma presença, a de Jesus. Ora, os bispos são os pecadores de homens, né? Jesus chama, venham à origem, né? Se tornem como crianças, né? E o terceiro contexto em que recorre, martelante, o convite à conversão, ou seja, nos 3 conversões, né? O arcebispo está aqui martelando, vai dizer o Vaticano News, né? É dado pelas 7 cartas às igrejas do Apocalipse. As 7 cartas são dirigidas a pessoas e comunidades que, como nós, vivem há tempos a vida cristã e ainda mais exercem nelas um papel guia, né? São endereçadas ao anjo das diversas igrejas. Das 7 cartas do Apocalipse, a que deve nos fazer refletir mais do que as outras é a carta à igreja de Laodiceia. Conhecemos seu tom severo, aspas, conheço as tuas obras, não és frio nem quente. Por isso que eu estou falando do ardor missionário no Evangelho anunciante. Não és frio nem quente, fica perdido nesse meio termo, né? Não sou frio nem quente. Ah, a virtude está no meio, nesse caso não. Porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te de minha boca. Se zeloso, pois, e arrepende-te. Faz um movimento forte de conversão. Não seja morno na sua conversão. Abandone tudo o que não te aproxima de Cristo, vai dizer, né, o fundador dos jesuítas, né? Abandone tudo o que te afasta de Cristo. Era o que Santo Inácio Loyola dizia quando ele queria distinguir algo se é bom ou se não é. É bom se te aproxima de Cristo, se te aproxima da vida eterna, se te aproxima do anúncio do Evangelho e da salvação. É ruim se te afasta, se te tira a paz em Cristo, não a paz que o mundo dá. Então, não seja morno nem quente, né? Não seja morno nem frio. Desculpa, não seja morno, nem frio e nem quente, né? Vai e se arrependa, tome uma atitude mais radical na sua vida. Aqui trata-se da conversão da mediocridade e da tibieza. A gente não tem que ser radical com os outros, a gente tem que ser radical no sentido de que a raiz da nossa salvação existe. É buscar essa raiz. A nossa fé está radicada nos ensinamentos de Cristo e Ele nos pede conversão, né? Convertei-vos, né? Nós temos que nos converter e crer no Evangelho, que é o chamado da Quaresma. Então, o dom de Cristo não é limitado a uma época particular, mas oferecido a toda a época. Era oferecido lá, né? Lá com os novos convertidos, sejam gentios ou judeus, e é oferecido agora. É justamente o papel do Espírito tornar universal a redenção de Cristo, disponível a cada pessoa, inclusive aos índios, tá? Em cada ponto de tempo e do espaço. O segredo é dizer uma vez: vinde Espírito Santo, vinde Santo Espírito, mas dizê-lo com todo o coração, deixando o Espírito livre para vir da maneira que Ele quiser, não como gostaríamos que Ele viesse, possivelmente sem mudar nada em nossa maneira de viver e orar. E aí ele invoca a Mãe de Deus que nos obtém a graça que obteve do Filho em Caná da Galileia. Por sua oração naquela ocasião, a água se converteu em vinho. Peçamos que por sua intercessão, a água da nossa tibieza se converta no vinho de um renovado fervor. O vinho que em Pentecostes provocou nos apóstolos a embriaguez do Espírito, se tornou fervorosos no Espírito. Está aí um fervor do Evangelho anunciante que eu li para vocês, né? E todo o magistério da igreja, papas, né? Bispos, todo mundo aqui, né? O cardeal, todo mundo falando a mesma coisa, né? Não é isso que o texto base está mostrando, infelizmente. Podia ser muito frutífero, mas infelizmente está cheio de erros, cascas de banana perigosos para a nossa fé. Salve Maria Santíssima,
São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Encontro vocês na próxima reflexão, né, sobre a nossa fé católica. Até mais.